Você já percebeu como alguns vizinhos simplesmente existem? Sempre ali, sempre iguais, como se o tempo não tocasse neles. Agora imagina descobrir que um deles mora na mesma casa há mais de 30 anos e nunca envelheceu um único dia. Parece absurdo, impossível, mas foi exatamente isso que começou a acontecer em uma pequena rua silenciosa, onde tudo parecia normal até alguém começar a observar demais. A câmera abre com uma rua comum, casa simples, luzes amareladas, tudo tranquilo, exceto uma casa, sempre escura, sempre fechada, sempre igual, não importa o ano. Essa história começa com o Lucas, um adolescente curioso, recém-chegado ao bairro. No começo, nada parecia estranho, vizinhos simpáticos, rotina comum, até ele notar aquela casa no final da rua. Não havia movimento, nenhuma visita, nenhuma entrega, nenhum som, apenas silêncio. E o mais estranho, todos evitavam falar sobre isso. Quando Lucas perguntava, as respostas eram curtas, desconfortáveis, como se fosse um assunto proibido. A câmera mostra Lucas olhando pela janela, sempre na mesma direção, como se algo estivesse chamando sua atenção, algo que ninguém mais queria enxergar. Com o passar dos dias, a curiosidade virou obsessão. Lucas começou a observar a casa todos os dias, anotando detalhes, horários, mudanças. Mas havia um problema. Não havia mudanças, nenhuma. A casa parecia congelada no tempo. Até que numa noite, ele viu algo. Uma luz acendeu rapidamente e apagou. Foi rápido, mas foi suficiente. Alguém estava lá dentro. No dia seguinte, ele perguntou para uma vizinha mais velha e a resposta fez o sangue gelar. Aquela casa sempre teve alguém, mas nunca vi sair. E então ela completou. E também nunca vi envelhecer. Nesse momento, tudo mudou. Lucas decidiu investigar mais fundo. Ele começou a pesquisar registros antigos da cidade, fotos, arquivos, qualquer coisa sobre aquela casa. E então encontrou uma foto de 1993, tirada exatamente na frente da casa. E lá estava, o homem. Mesmo rosto, mesma expressão, mesmo olhar vazio. Era impossível, mas era ele. A câmera foca na foto tremendo nas mãos de Lucas, enquanto sua respiração acelera. Aquilo não era coincidência, não era erro, era algo muito pior. E então vem a frase que muda tudo. Algumas pessoas não vivem no tempo, elas vivem fora dele. Naquela mesma noite, Lucas decidiu se aproximar da casa. Cada passo parecia errado, como se o próprio ambiente estivesse tentando impedir. As luzes da rua piscavam, o ar parecia mais pesado, mais frio. Ele chegou até a porta, levantou a mão e antes de bater, a porta se abriu sozinha. Escuridão total lá dentro, um silêncio impossível. E então, uma voz, baixa, arrastada. Você demorou. A câmera mostra apenas o rosto de Lucas, congelado, incapaz de reagir. Dentro da casa, tudo era estranho. Móveis antigos, poeira, mas ao mesmo tempo nada parecia abandonado. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro. E no fundo da sala, ele viu o homem, parado, imóvel, observando. O homem se aproximou devagar, cada passo ecoando até ficar frente a frente com Lucas, e então disse algo que não fazia sentido. Eu estive esperando alguém que conseguisse me ver. Lucas tentou recuar, mas não conseguiu. Era como se algo o prendesse ali, algo invisível, algo que não queria deixá-lo sair. E então, o momento mais perturbador, o homem sorriu lentamente e sua pele começou a mudar, como se estivesse envelhecendo e rejuvenescendo ao mesmo tempo. Rostos diferentes surgiam por segundos, décadas passando em instantes, até que tudo parou e ele voltou ao normal. O tempo não funciona aqui como funciona lá fora. A câmera gira lentamente, mostrando relógios na parede, todos parados, todos marcando horários diferentes. Lucas percebe que aquilo não é uma casa, é uma prisão, mas não para o homem, para o tempo. No dia seguinte, Lucas desapareceu. Nenhum sinal, nenhuma pista, apenas silêncio.
A polícia investigou, mas não encontrou nada. A casa continuava lá. Fechada, intocada, como sempre esteve. Meses depois, um novo morador chegou à rua. E como Lucas, começou a notar a casa, começou a observar, começou a se perguntar. E então, numa noite, uma luz acendeu lá dentro e duas silhuetas apareceram na janela. Uma delas, imóvel, familiar. A outra, olhando diretamente para fora, como se procurasse alguém. E até hoje, ninguém sabe exatamente o que existe naquela casa. Alguns dizem que é uma falha no tempo, outros que é algo muito mais antigo, algo que não deveria estar ali. Mas uma coisa é certa: quem entra, não sai. E pior, pode não ser mais a mesma pessoa. Agora me diz, quantas casas na sua rua você nunca prestou atenção de verdade? E se uma delas estiver esperando você notar? Porque às vezes, o que parece apenas um vizinho estranho pode ser algo que nunca deveria ser visto e nunca deveria ser encontrado.